Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra e eu te convido a permanecer comigo os próximos 30 minutos, aqui na nossa rádio e TV Lula na Veia. Hoje eu começo o nosso tema falando a respeito do nosso excelentíssimo senhor presidente da República, que há poucos minutos proferiu a seguinte frase: se você quer comprar feijão, não enche o saco de quem quer comprar fuzil. Estamos dizendo, né, que o golpe aqui no Brasil tem data e dia marcados. Este país, de verdade, não é um país sério, né? Se fosse qualquer outro país mais evoluído do que nós, né? Evoluído em termos de população, cidadania, que cobra a atitude das instituições democráticas, muita gente já estaria presa por conta deste discurso. Pelas redes sociais estão correndo várias fotos e comentários a respeito da nova mansão onde está morando o filho 04 com a sua mãe, que é a esposa 02, né? Para entender esse governo federal, a gente tem que falar muito de números, né? Precisa de um catálogo para poder ir falando a respeito dos absurdos que acontecem nele. E essa fala do Bolsonaro, embora seja muito infeliz, vem para nos despertar sobre o que está prestes, possivelmente, a acontecer no nosso país. Nós estamos olhando, né, internacionalmente falando, para o Afeganistão, estamos condoídos, né? Temos compaixão com a população de lá, mas esquecemos que todos os ingredientes que estão lá estão aqui também, né? Então botemos nossas barbas de molho, porque a gente corre um sério risco aqui no Brasil de repetirmos, guardadas as devidas, né, proporções, a mesma história. Eu prometi no programa de ontem que hoje eu falaria com vocês sobre o Afeganistão, para que vocês possam entender um pouquinho do que está acontecendo lá. Então eu vou falar um pouco sobre a história para que nós possamos chegar nos dias de hoje e vocês compreenderem o que é que está acontecendo. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre o Afeganistão e trouxe algumas informações. O Afeganistão é um país asiático, está no continente chamado Ásia, na região que nós chamamos de Oriente Médio, aquela região onde tem muito petróleo, né? Onde existe muito interesse dos países capitalistas ricos, é ali naquele pedacinho. É um país montanhoso que chega a ter até 7.620 metros o seu maior pico. Sua vegetação é uma vegetação mais de arbusto e rasteira. É um país seco, com clima de deserto. Então é muito difícil nós encontrarmos árvores lá, como nós vemos aqui no Brasil ou em outro país que tenha um clima mais ameno. A capital é Cabul,
né, essa cidade que nós tanto estamos ouvindo falar a respeito do que houve lá no aeroporto. O país tem outros aeroportos, mas o principal é o de Cabul. Os outros aeroportos são mais utilizados para transporte de produção deles, né? A economia é predominantemente rural. Ou seja, 80% da população afegã se dedica à agricultura ou à pecuária. Ou seja, é um país de trabalhadores. 80% da população trabalha no campo, né? É um dos países mais pobres do mundo. A sua população está dividida em tribos ou clãs e é formada por 4 etnias originais. Cerca de 10% da população afegã é nômade. O que significa isso? Não tem moradia fixa. Vive trocando, né, de lugar. Normalmente, nestes países em que hoje ainda nós encontramos populações nômades, são criadores de gado, que por não terem, né, tradicionalmente uma terra que os prenda, eles vagam pelo território em busca de comida e água para o gado. Quando aquela região onde eles estavam perde, né, o fornecimento de alimentação para o gado ou a água, eles mudam de lugar procurando uma outra região que possa fornecer para a sua criação o alimento e a água. Mais de 90% da população é muçulmana. Possui 2 línguas oficiais e vários dialetos que são falados de acordo com as cidades afegãs. Se você gosta de viajar, não precisa se preocupar em descobrir quais são estas línguas, porque o turismo lá praticamente inexiste, o que é uma pena, né? Porque nós poderíamos pagar passagens só de ida para alguns dos nossos políticos passarem um tempinho por lá. Porque um Estado Islâmico igual ao que o Talibã está impondo ao Afeganistão tem o costume de açoitar as pessoas em praça pública quando cometem crimes leves contra o Alcorão. Tipo, você tinha que sair de burca e não saiu, açoitada na rua. Agora, se você rouba, cortam a sua mãozinha. Se você rouba de novo, cortam a outra mãozinha. Já pensou como que os políticos brasileiros voltariam para o nosso país? Se é que eles sairiam vivos de lá? Às vezes uma temporada num lugar diferente faz maravilhas, né? Antes de se tornar uma república, em 1973, eu já era nascida, o país era uma monarquia. Sua primeira Constituição republicana é de 1977 e nela já se declarava que o país seria unipartidário, ou seja, só é permitido existir um partido no Afeganistão. Imagine, né, como deve ser isso. Aqui no Brasil a gente tem, né, dezenas de partidos. Lá só pode ter um. Então, se você
quiser se candidatar a algum cargo, você tem que pensar como o governo de lá pensa, porque o governo representa o pensamento deste único partido, né? O sistema de partido único, então, ele se confunde com a vontade do Estado. Vou falar um pouquinho sobre a história para que vocês, e algumas datas, para que vocês percebam que o Afeganistão sempre viveu em conflito, sempre, desde que surgiu. No século IV a.C., a região fazia parte do Império Persa. No mesmo século, em 330 a.C., mais ou menos, foi dominado por Alexandre o Grande, que praticamente destruiu o Império Persa, né? Nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, os persas voltaram para aquela região. No século 8, a região foi conquistada pelos árabes, que impuseram o islamismo como religião oficial. No século X e início do século XI, o domínio passou para os iranianos e os turcos. Olha que história conturbada, né? Muda de cultura, alterna o poder o tempo inteiro, né? Então, é de fato um lugar que tem uma história complicadinha. Por volta de 1220, vencidos por Gengis Khan, passaram para o domínio da Mongólia e permaneceram sob o domínio da Mongólia até o início do século XIX. Durante o século XIX, acontecem a Primeira e a Segunda Guerras Afegãs. Não estamos falando das guerras mundiais, estamos falando de guerras dentro do Afeganistão. Então, no século XIX, acontecem duas grandes guerras dentro do Afeganistão. Estas duas guerras afegãs aconteceram motivadas por interesses da Inglaterra. Por quê? Olha só a Inglaterra, hein? Até o final do século XIX, começo do século XX, ela deitava e rolava no mundo, né? Como faz hoje os Estados Unidos. Nesse período do século XIX, a Índia era colônia da Inglaterra. E se você olhar aí no mapa, você vai ver que o Afeganistão está muito próximo da Índia. Acontece que nesse período, né, século XIX, os russos estão caminhando para ampliar o seu império. E eles estão avançando suas tropas para dentro do território afegão. A Inglaterra, percebendo que os russos estavam procurando novas terras para aumentar o seu imperialismo, vira para o governo afegão e fala: olha a intenção dos russos. Se eles entrarem no Afeganistão, eles vão colocar o meu poder na Índia em perigo. Eu preciso que vocês me cedam parte do território afegão que seria estratégico para chegar até a Índia, para que o meu exército, o exército britânico, tome conta deste pedaço afegão, impedindo que os russos avancem para dentro da Índia. E aí, o governo afegão
vai falar não para a Inglaterra. Vocês acham que a Inglaterra imperialista vai ficar quietinha e aceitar o não? Não, ela não aceita o não e começa a financiar conflitos dentro do Afeganistão. Então, é por conta destes interesses ingleses, né, de ter um pedaço do Afeganistão para proteger a colônia indiana do exército russo, que a Inglaterra começa então a investir em conflitos internos afegãos, né, provocando então as duas guerras afegãs, para proteger os seus domínios imperialistas que estavam na Índia. Os russos, né, estavam entrando no Afeganistão e isso já era por si só um problema de conflito dentro do Afeganistão. Para evitar esta ameaça, então, a Inglaterra parte com tudo para cima do Afeganistão, derruba, né, o governo, derruba um segundo governo e neste segundo governo ela consegue um trecho do território afegão para proteger seus interesses na Índia, né? Então, o próprio governo afegão, que teve o apoio inglês para brigar pelo trono afegão, no final, ao vencer, doa parte do território afegão para a Inglaterra. E aí, então, a gente vai ver que a Inglaterra ficará dentro do território afegão até 1919. Somente no início do século XX, né, já caminhando para a segunda década do século XX, 1919, é que a Inglaterra tira, né, o seu domínio sobre as terras afegãs e reconhece a independência do Afeganistão. Durante a década de 1920, o país passou por uma série de reformas, entre as quais a educação para mulheres, que até então não tinha, né? Que acabaram provocando revoltas internas. O Afeganistão já era um país, né, muçulmano. A gente sabe que se o Alcorão não é lido, né, com algum bom senso, dá margem para que fundamentalistas religiosos se pautem em absurdos religiosos, como o fato de proibir as mulheres de estudarem. Mas quem somos nós brasileiros para falarmos sobre fundamentalismos religiosos, né? Viva aí algumas igrejas neopentecostais que estão a praticar também absurdos em nome de Deus. Em 1946, o Afeganistão passou a fazer parte da ONU. Olha que bacana, tudo indicava que o país iria caminhando para um desenvolvimento econômico, político e social. Em 1973, quando o Afeganistão se torna uma república, é muito comemorado, né, essa vitória política no país. Tudo apontava, como eu acabei de dizer, para um desenvolvimento da região. Mas, em 1978, após
um grave golpe de Estado, um conselho revolucionário tomou o poder no Afeganistão. Esse conselho revolucionário deu início a um programa socialista, apoiado pela União Soviética. Ó, os russos de novo aí na história do Afeganistão, que provocou essa, reforma, esse programa socialista, provocou a ira de parte dos muçulmanos, que se armaram para enfrentar o governo. Tá percebendo alguma semelhança? Essa parte do governo muçulmano, essa parte fundamentalista, religiosa, participava da elite local, Então eles tinham como se armar e irem contra esse governo socialista que queria fazer uma série de reformas no país. Pensem bem, eu comecei falando que até hoje 80% da população afegã vive da agricultura. Então, esta parte da elite muçulmana afegã era proprietária de terra. Olha só como o estudo da história nos ensina algumas sacadas bacanas, E aí, então, em função do apoio da União Soviética, ou seja, uma influência estrangeira, e forçados pelas armas dessa elite muçulmana, o governo deste conselho revolucionário cai, ele é tirado do poder. E aí a gente vai ver, então, assumir o poder no Afeganistão os fundamentalistas religiosos. Só que estes fundamentalistas islâmicos foram patrocinados pelo governo estadunidense, líder capitalista mundial, e eles tinham recebido treinamento e armas para expulsarem os russos, a União Soviética, o socialismo do Afeganistão. Mas, como diz o velho ditado, aqui se faz e a que se paga. Eles ensinaram técnicas terroristas para os soldados fundamentalistas islâmicos. Vai guardando esta informação. Em 1989, o Afeganistão, então, se livra da influência soviética, mesmo porque em 1989 a gente vê o fim da União Soviética, o fim do bloco socialista no mundo, Mas a guerra civil interna continuou, com breves períodos de paz. Até que em 1994 surge uma nova força política, o Talibã. Um grupo fundamentalista islâmico financiado pelo Paquistão. E conhecedores de táticas militares terroristas que aprenderam com os Estados Unidos para expulsarem os soviéticos do território afegão.
Com o crescimento do Talibã e suas várias tentativas de tomar o poder no Afeganistão, países capitalistas, principalmente os Estados Unidos, começam a interferir na política afegã, pois os talibãs, além de quererem uma população totalmente submissa ao Islã, não queriam saber de interferência estrangeira no território deles. E dentro do território afegão existem várias riquezas naturais que são importantes para a indústria no mundo, principalmente para os países mais desenvolvidos. Estamos falando a respeito do cobre, do lítio, do ferro e do ouro. O Afeganistão, por estar ali na região do Oriente Médio, onde tem bastante petróleo, é muito rico em gás natural. Né? O petróleo lá não é muito bom para se explorar, pelo menos é o que dizem até o momento. Mas existe uma grande reserva de gás natural no subsolo, né, afegão, que é interessante para estes países líderes capitalistas, né? E também, né, existe no Afeganistão, assim como em outros países asiáticos, o cultivo da papoula. A papoula é uma flor que dá um fruto e desse fruto saem vários derivados do ópio. O ópio, se nós formos ler a história dele, a gente vai ver que desde a história antiga, principalmente pelos gregos e depois também no Egito, o ópio sempre foi utilizado como fins medicinais. Mas é na era mais moderna, quando o ópio fica mais, né, popular, que se descobrem as características e os potenciais de droga, de narcótico, né, que o ópio apresenta. Para quem não sabe, o ópio é matéria-prima para a heroína. E não é proibido no mundo todo, porque através do ópio a gente tem a fabricação da morfina, por exemplo, né? Que é um remédio muito utilizado, um medicamento muito utilizado para dor na medicina alopata. Né, na medicina que trabalha com os remédios das indústrias farmacêuticas. E a indústria farmacêutica do mundo, ela é muito poderosa. Então, para a indústria farmacêutica, vale aquele ditado assim: todo mundo gosta de feira, mas ninguém quer feira na porta da sua casa. Ou seja, toda a indústria farmacêutica precisa dos derivados do ópio para produzirem medicamentos que garantem até a nossa própria vida, mas nenhuma delas quer uma plantação de ópio no seu quintal. Né, justamente por conta das propriedades, né, de narcóticos que ela tem. Então, havia, né, quando o Talibã surge e está tentando tomar o poder, muita interferência internacional, estrangeira, dentro do Afeganistão, né? E o Talibã se posicionava contra esta interferência estrangeira na sua política, na sua economia e principalmente na forma como eles encaram a religião,
né? Então, inúmeros conflitos internos no Afeganistão e em todo o Oriente Médio levaram os terroristas da Al-Qaeda, fundada em 1988, também por talibãs, a atacarem as Torres Gêmeas e o Pentágono nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Ou seja, né, os fundamentalistas religiosos com esse ataque queriam mostrar para os Estados Unidos que se eles tinham um poder financeiro para interferir na economia e na política de outros países, o Talibã tinha poderio, né, estratégico militar aprendido com o próprio Estados Unidos para colocar em xeque o imperialismo estadunidense. E aí, então, né, a gente vê os Estados Unidos procurando, né, o Osama Bin Laden por todo o mundo, principalmente naquela região do Paquistão e do Afeganistão, para se vingar do ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono. E depois da morte do Osama Bin Laden, até agora, agosto de 2021, era o prazo para que as tropas estadunidenses permanecessem dentro do Afeganistão. Havia uma promessa do governo dos Estados Unidos que, passados 20 anos da entrada das tropas estadunidenses no Afeganistão, estas tropas seriam retiradas. E qual não foi, né, a surpresa da população, que tinha um presidente eleito, que estava com sua economia caminhando, as mulheres nas escolas, uma religião muçulmana mais moderna, né, com visão para o progresso econômico e político do país. Qual não foi a surpresa para a população afegã quando as tropas estadunidenses começam a se retirar do Afeganistão e o Talibã volta a invadir Cabul, a capital do Afeganistão? O presidente que havia sido eleito no Afeganistão não reage, não resiste, ele simplesmente pega as suas coisas e vai embora e larga a população ao Deus dará. Né? Boa parte dos soldados estadunidenses já tinham ido embora, mas ainda tem uma parte que está lá. Né? E a população afegã desesperada, porque vai voltar um governo fundamentalista religioso que une a religião e a política, ou seja, normalmente nestes estados o governante é também o chefe religioso do país, né? E muito provavelmente é isso que vai acontecer por lá. Então estamos todos, né, esperando aí as cenas dos próximos capítulos, torcendo para que a população afegã seja amparada pelos países que estão se dispondo a receber refugiados, que a ONU consiga fazer o seu papel de prezar pela paz dentro dos territórios, que consiga conversar com estes fundamentalistas religiosos e encontrar uma saída mais democrática, mais humana para um solo que, como eu mostrei para vocês, é tão sofrido por conflitos e disputas territoriais.
Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, que as notícias de lá sejam boas para nós e muito mais para eles, e que nós aqui no Brasil fiquemos de olhos abertos em relação à ameaça do golpe e os fundamentalistas religiosos que estão tentando tomar o nosso poder com armas, assim como está sendo feito no Afeganistão. Até segunda-feira, às 17h15. Um beijo grande!